Fala pessoal, beleza? Marcel do Vila falando aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos, não deixe de clicar no joinha para você ficar bem informado e fazer esse movimento de direita se fortalecer cada dia mais no país. Beleza? Pessoal, é o seguinte, o que eu tenho para falar para vocês hoje. Todo mundo já percebeu que o Bolsonaro anda meio sumido, certo? Eu acho que muita gente está até estranhando isso, porque nesses momentos, nessas horas mais difíceis, é que surgem as grandes lideranças. E o Bolsonaro, como hoje a maior liderança da direita no país, é de se estranhar realmente, não é normal esse sumiço dele, essa falta de posicionamento, essa falta de comunicação com os eleitores, essa falta de uma clareza ou até de uma palavra de esperança para os eleitores que estão muito preocupados com esse cenário de novamente a esquerda voltar ao poder. E está muito próximo disso. Agora, pessoal, o que a gente tem que entender é o seguinte: nós não podemos ter políticos de estimação. Eu sempre apoiei o Bolsonaro, a candidatura do Bolsonaro, mesmo muitas vezes não concordando com algumas coisas que ele falava ou que ele fazia. Como eu sou de direita e eu abomino totalmente, completamente as pautas de esquerda, que só atrasam o país, eu sempre apoiei o Bolsonaro justamente por esse posicionamento dele tão forte, tão duro contra a esquerda, por ele realmente bater e ser combativo com a hipocrisia esquerdista. Só que na minha opinião, nesse momento, o Bolsonaro está muito omisso. Porque as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão sendo perseguidas, estão sendo censuradas por defender o Bolsonaro. Então, nesse momento, ele tem que estar do lado dos eleitores. O Lula, corrupto, quando estava preso, mesmo assim, ele posicionava os eleitores dele, diariamente quase. Ele falava quais seriam os próximos passos da esquerda, qual o plano que eles tinham para voltar ao poder. Ele combatia mesmo preso. Agora, o Bolsonaro, sem dever nada, solto, o país um caos, com a esquerda para voltar ao poder. E ele em silêncio. Eu já tinha estranhado, na verdade, a postura do Bolsonaro nos debates. Eu estava achando o Bolsonaro muito apático, sabe, meio desmotivado. Ele deixou de atacar tanto o Lula, ele tinha tanta coisa para falar, para provar as coisas boas que ele fez para o país nesses 4 anos, tantas coisas que ele tinha para atacar o Lula, de tudo que o Lula fez errado no país. Ele deixou de falar muita coisa, deixou de atacar o Lula. Então parecia que ele estava numa posição de defensiva, sendo que ele deveria estar na posição de ataque, porque ele estava em frente a um ladrão. E parecia que era ele o culpado. Muito estranho isso. E aí, após as eleições, o Bolsonaro dá esse sumiço. Eu não sei se ele tem alguma estratégia referente a esse relatório das Forças Armadas, se ainda tem alguma coisa para surgir, se eles têm uma carta na manga. Eu, sinceramente, não entendo, mas ele tem, de qualquer forma, se dar uma palavra para as pessoas. Dizer, olha, a gente está investigando, fiquem tranquilos, fiquem calmos, continue fazendo oposição, continue denunciando as coisas erradas do governo do PT e do Lula, mas não se omitir dessa forma, não ficar em silêncio, não sumir. Porque as pessoas estão dizendo já, até próprios eleitores do Bolsonaro, que o Bolsonaro está com medo porque ele está com medo de ser investigado, por causa das rachadinhas dos filhos dele, que ele tem rabo preso, por causa dos imóveis, por causa dos cheques do Queiroz, e já começa a surgir muitas especulações. E não adianta o Bolsonaro ficar em silêncio, porque isso só está prejudicando mais ainda ele e a direita, que já está quase sem voz no país hoje em dia. Ele tem que combater, ele tem que atacar o STF. Por quê, Bolsonaro? Por que você não está atacando as arbitrariedades do STF? Você hoje é o presidente do país, é o chefe do executivo. Você deveria estar atacando duramente essa censura que as pessoas estão sofrendo. Mas você simplesmente não está. Agora, por qual motivo? Então é o seguinte, o que eu tenho para falar para vocês hoje, muita gente pode até não gostar disso, mas a gente precisa falar isso. Se o Bolsonaro tá de rabo preso com alguém, se ele fez algum tipo de acordo com a oposição,
ou se ele fez algum tipo de acordo com o STF para não ser investigado, para entregar a candidatura, para entregar o país na mão de bandidos, para ele ou alguém da sua família não ser punido, eu sou totalmente contra isso. E se realmente o Bolsonaro tiver envolvimento em algum tipo de crime, em algum tipo de corrupção, que ele seja investigado, que ele seja condenado e que pague por isso. Ou ele, ou qualquer pessoa da família dele, ou qualquer pessoa ligada ao Bolsonaro. Coisas ruins, coisas erradas, a gente não tem que passar pano. Já não basta os eleitores do Lula e da esquerda que passam pano para tudo o que eles fazem de errado e continuam defendendo. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ter políticos de estimação. Nós temos que lutar pelo certo e atacar e abominar as coisas erradas. E é exatamente por isso que eu sempre apoiei o Bolsonaro. Porque ele sempre teve essa postura de justiça, de lutar pelas coisas corretas. E nesse momento que a gente mais precisa, que as pessoas estão mais precisando, que os movimentos de direita mais estão precisando de articulação, de fortalecimento, ele se omitir dessa forma está totalmente errado. E isso precisa mudar, isso precisa ser resolvido. A não ser que ele não queira se comunicar com os eleitores por algum motivo que a gente não saiba e que vá prejudicar ele de alguma forma. Aí nesse caso não tem o que fazer. Então a gente está realmente no fundo do poço, perdido, sem referência, sem liderança e sem nada, entregue nas mãos de bandidos. Então, para vocês que estão vendo esse vídeo, cobrem também uma postura do Bolsonaro, cobrem uma postura dos parlamentares que vocês votaram, que vocês elegeram, porque eles têm que dar esse posicionamento e têm que lutar também por nós. Porque nós lutamos por eles, para eles serem eleitos e combaterem as coisas erradas nesse país. Eles não podem, nesse momento, se omitir, mesmo que tenham rede social bloqueada, que estejam sendo censurados também. Organize movimento de rua, convoque a população, explique o que está acontecendo, mas não se omitam. Essa é a pior atitude que vocês podem ter. É a pior. É de se acovardar diante de bandidos que vão assumir o poder. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.